Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías. Continuando aqui na nossa jornada, Panorama Bíblico, vamos estudar esse livro que é o primeiro grande livro profético. Isaías é sem dúvida o maior profeta messiânico da Bíblia. Ele tem profecias sobre a primeira vinda do Messias, sobre sua morte, sobre seu sofrimento, sua paixão e sobre a sua segunda vinda. Então é um profeta incrível, além de profecias para sua própria época e para algum tempo depois da sua própria época. Isaías, o nome vem do profeta, o próprio autor do livro, Isaías, que significa o Senhor é salvação, da mesma raiz de Josué, Elias e Jesus. Isaías é um dos livros mais citados no Novo Testamento. 65 vezes ele é citado, trechos de Isaías são citados no Novo Testamento. Além de ser mencionado por nome cerca de 20 vezes no Novo Testamento. Isaías claramente vem de uma boa posição social. Sua família provavelmente era uma família rica. Tem 2 filhos. Um dos filhos chama-se Sear-Jazub, que significa um remanescente voltará, profeticamente sobre a volta do povo de Judá do exílio da Babilônia, coisa que aconteceria muito tempo depois, mais de 100 anos depois da sua morte, O povo ainda nem havia ido para o exílio, e o seu segundo filho, Maher Shalal Hash-Baz, não sei se é exatamente assim que pronuncia, significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem, profetizando o castigo do exílio para a Babilônia, o castigo da destruição que os babilônios causaram ali em Jerusalém. Um dos principais reis para quem Isaías profetizou foi o rei Ezequias. Então nós entendemos que Isaías gozava de um prestígio dentro do palácio dos reis. Quando Deus chama Isaías para profetizar no ano da morte do rei Uzias, então ele pega justamente o ano em que o rei Uzias morreu. Ele responde prontamente ao chamado para o ministério profético, e Deus é muito claro com ele que as profecias dele seriam rejeitadas, infrutíferas, que ele ia sofrer bastante com relação a isso, mas ele não se importa, ele quer responder ao chamado de Deus e faz isso com prontidão. Isaías ele é criado em Jerusalém, ele é um dos conselheiros políticos ali principais, principalmente para o rei Ezequias. Segunda Crônicas 32, nós vemos também que ele escreveu uma biografia do rei Ezequias. Talvez essa biografia tenha sido usada para escrever parte do livro de Segunda Crônicas, muito provavelmente. Ele é contemporâneo do profeta Oséias e Miqueias, profetas menores. É tradicionalmente aceito que ele tenha morrido no reinado de Manassés, por volta de 695. Ele foi, a tradição diz que ele foi cortado ao meio por uma serra. Isaías é filho de Amós, ele profetiza em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, por volta de 739 a 686, nos reinados de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O rei Uzias ele torna a nação de Judá fortemente militarizada, ele avança muito com o comércio de Judá, então é um período próspero para Judá. Em contrapartida, foi um período de muito declínio espiritual. Uzias ele peca contra o Senhor, e quando ele tenta queimar incenso no altar do Senhor sem ser sacerdote, isso era proibido, somente os sacerdotes podiam, e Uzias ele faz isso, ele comete esse ato de rebeldia contra Deus, e Deus castiga ele com uma lepra. Então nós vemos que é um rei rebelde, não é temente ao Senhor. Jotão, filho de Uzias, piora muito essa condição espiritual de Israel. A Síria começa a aparecer nesse período como uma grande potência internacional que começa a avançar, conquistando outras nações. A Síria é norte de Israel, lá para cima, e Israel fazia fronteira com Judá, fronteira ao norte, e a Síria
na fronteira norte de Israel. Então ele enfrenta um período de muita oposição e também um tempo de muita corrupção espiritual. Muita corrupção espiritual, muito mais do que Uzias. Acas, ele reina por volta de 20 e poucos anos na nação. Ele assume o reinado jovem, com 21 anos. A Síria e Israel estão lutando contra a Assíria, que está chegando e conquistando muitas nações. E também Israel também declara guerra contra Judá, porque Judá se recusa a participar de uma aliança com Israel e Síria para lutar contra a Assíria. O que acontece é que Acas faz uma aliança com a Assíria, trazendo uma certa paz para Judá, porém, por conta dessa aliança política e militar, Judá, Acas, rei de Judá, acaba entrando em idolatria e profana o templo do Senhor, construindo altares pagãos dentro do templo de Deus. E durante esse período, então, a nação do Reino do Norte, a nação de Israel, vai para o cativeiro da Assíria. Ezequias reinou durante 29 anos, foi o rei em quem Isaías teve maior influência. Ele restaurou o culto ao Senhor, foi uma das suas prioridades. Ele trabalhou fortemente para promover um avivamento espiritual na nação de Judá. A Assíria começa a ameaçar Judá, subjugando a nação de Judá com pesados tributos. Não há ali uma invasão, não há ali um exílio. Leva a nação de Judá a um período econômico muito ruim. Ezequias, ele é acometido por uma grave doença por volta do ano 701. Ele ora a Deus, Deus lhe restaura mais 15 anos de vida, cura e dá a ele mais 15 anos de vida. Ele iria morrer e ele é curado. Quando a Síria começa a enfraquecer, a nação da Síria começa a entrar fortes disputas internas, Ezequias rompe com esse jugo da Síria, dos tributos, e isso faz com que o rei da Síria venha investir contra Judá. Ele vem pelo norte, pelo reino do norte. Deus responde às orações de Ezequias, os clamores de Ezequias. Isaías é usado ali para levar a resposta da oração de Ezequias e dar um recado profético muito pesado para o rei da Síria. E então Deus envia este anjo que destrói as tropas do rei da Síria de maneira sobrenatural. E o tema históricos e teológicos abordados aqui são: Isaías, ele condena os rituais vazios dos seus dias e a idolatria. Os 3 reis anteriores entram de alguma forma em idolatria, porém os cultos no templo nunca cessam, mas são cultos religiosos, vazios. O povo não tem o coração em Deus, né? Mas Ezequias vem e começa a remover essa idolatria. O rei Ezequias vem e começa a remover essa idolatria, mas o coração do povo continua distante do Senhor. Então Isaías profetiza contra a Babilônia antes da Babilônia aparecer, como um futuro inimigo que iria destruir Judá. Ele profetiza contra a Assíria, que é esse inimigo da época ali de Acas e Ezequias, a Filistia, né, a nação dos filisteus, Moabe, Síria, o próprio reino de Israel ao norte. Profetiza contra todas as nações da terra, né, profecias do final dos tempos, profecias escatológicas contra todas as nações da terra. Profetiza contra o Egito, contra Babilônia e seus aliados, contra Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, por conta da infidelidade, né, da distância do coração do povo ali de Deus, e também contra a cidade de Tiro. Várias profecias de Isaías se cumprem na sua época, e isso dá muita credencial, muito respaldo para o ministério dele. Por isso ele se torna um profeta muito respeitado, porque várias profecias se cumprem. A grande maioria não se cumpre, é verdade. A grande maioria são profecias futuras, né, para muitos tempos depois, mas muitas se cumprem. Então ele profetiza contra o rei da Síria e acontece, Deus manda lá o anjo, detona o exército da Síria e esse rei vai embora. Ele profetiza a cura do rei Ezequias, né? Ele profetiza também o rei
da Pérsia, né, que viria um tempo depois, mas ali nos tempos bíblicos, também ainda nos tempos bíblicos. Então, em vida nós vemos o cumprimento de profecias. Nos tempos do Antigo Testamento nós vemos o cumprimento de profecias, principalmente com relação a Ciro. Ele dá o nome do imperador que viria dali muito tempo, quase um século depois, para libertar do cativeiro da Babilônia. Então, Ezequias vive tempos antes do cativeiro babilônico. O cativeiro da Babilônia dura 70 anos. E ele dá a profecia a respeito de Ciro, um homem que surgiria para libertar esse povo quando o cativeiro completasse 70 anos. Então, antes de Ciro nascer, né, Isaías já profetiza pelo nome a vinda desse imperador, que seria o libertador do povo de Judá, que derrotaria a Babilônia. Então, é incrível, a precisão profética de Isaías é simplesmente fantástica. O cumprimento das profecias a respeito da primeira vinda de Cristo. Então nós vemos agora no Novo Testamento profecias dele messiânicas que são incrivelmente precisas. O capítulo 53 é fantástico, é belíssimo, um dos mais belos trechos da Bíblia. O capítulo 53, metade do capítulo 52 e o capítulo 53 todo de Isaías é uma profecia messiânica maravilhosa, dando detalhes do sofrimento do Senhor Jesus e que se cumpriu plenamente em Cristo. Então nós vemos o cumprimento de todas essas profecias e isso dá respaldo e credenciais para Isaías para nós acreditarmos que as profecias a respeito da segunda vinda de Cristo também se cumprirão. As profecias escatológicas do fim dos tempos, com relação às nações, a profecia sobre a restauração da criação do Senhor. Então nós vemos ali profecias a respeito do milênio, da libertação, né, do pecado, da corrupção na própria natureza, que seria transformada. Então é incrível, nós podemos crer firmemente nas profecias do livro de Isaías. Uma questão que nós precisamos atentar é que as profecias, elas têm sempre o que nós chamamos de perspectiva profética. Não só Isaías, mas todos os profetas que profetizam sobre o futuro, que não há nenhuma, ele não dá nenhuma pista a respeito do tempo, né? São profecias que não nos dão noção de quando elas acontecerão, apenas que elas acontecerão. Mas não há pistas, ele não delineia a sequência exata desses fatos também. No meio ali do livro de Isaías, ele profetiza para uma nação e depois ele profetiza sobre um futuro escatológico e depois ele profetiza sobre o Messias e depois sobre um futuro escatológico de novo. Então são pedaços que o Senhor vai revelando e Isaías ali vai profetizando. Então não há uma cronologia, não há ali uma linha do tempo, né? Nós temos trechos e precisamos montar ali um mosaico com isso para entender, né? É lógico que junto com outras partes da Bíblia, com o Novo Testamento, que vai dando ali o cumprimento das profecias de Isaías, de muitas profecias de Isaías, nós temos que juntar com Apocalipse, com Daniel, para entender, porque tudo isso vai compor a revelação do Senhor. Por isso é importante essa visão panorâmica da Bíblia, para nós termos essa visão geral daquilo que o Senhor está nos revelando. Mas chegando aqui em Isaías, nós vemos agora o Messias descrito. Nós vemos o seu sofrimento, sua paixão, nós vemos sua obra redentora, descrita com clareza em profecias. Então nós vemos sobre a sua primeira vinda, seu nascimento, sua morte, nós vemos sobre a sua segunda vinda. Então aqui as coisas agora tomaram uma clareza muito grande e conseguimos agora tornar esse cenário que estava sendo construído de uma forma muito mais clara e evidente. Isso é maravilhoso e nós vamos ver mais dessa forma agora daqui em diante. Existe uma lista enorme de profecias de Isaías
messiânicas cumpridas no Novo Testamento. Nós vemos o nascimento de uma virgem, Isaías 7,14, se cumpre lá em Lucas capítulo 1, né? Que ele seria um galileu, né? Se cumpre lá em Mateus capítulo 4, o ministério na Galileia, né? Que ele teria um ministério na Galileia, desculpem, se cumpre em Mateus 4, herdeiro do trono de Davi, né? Lucas capítulo 1, verso 32, o seu caminho sendo preparado, né? Então João Batista é aquele que cumpre essa profecia em Evangelho de João capítulo 1, que ele teria a face cuspida e as costas espancadas, né? Mateus 26, que ele seria exaltado, Filipenses 2, teria sua aparência desfigurada, Isaías 52, se cumprindo lá em Marcos 15, e por aí vai muitas profecias, o túmulo, né? Que ele seria enterrado no túmulo de um homem rico, Isaías 53, verso 9, se cumprindo lá em Mateus 27, 57, então inúmeras profecias. Nós teríamos que passar muito tempo para conseguir ver todas, e nós vamos ver muitas futuras ainda, a cidade de Jerusalém que se desenvolverá e atingirá uma preeminência mundial, isso provavelmente quando a Jerusalém Celeste descer, isso vai acontecer. Então lá em Apocalipse 22, também sobre o milênio, né? Falando ali do período do milênio, dos animais que deixarão de ser selvagens, porque pecado vai deixar, lá no capítulo 11, capítulo 35, capítulo 65, não existirão mais tristeza e pesar, capítulo 25, capítulo 60, isso vai se cumprir lá em Apocalipse 20, 21, 22, e também muitas profecias para outras nações. Então Isaías profetiza contra a Babilônia, contra a Síria, contra Edom, Egito, Moabe, Filistia, Tiro e Fenícia. Não apenas profecias de castigo, mas também profecias de restauração, porque Deus ele quer essas nações para si também. Não é só Israel, nunca foi, né? Deus quer restaurar as nações da terra, resgatar para si, para trazer para si, para serem parte da sua nação, do seu povo. Então ele profetiza sobre castigo, mas também profetiza que vai ter um remanescente ali que vai se voltar para ele, né? Com relação à Síria, com relação a Moabe, com relação a Fenícia, várias profecias para outras nações nesse sentido. O caráter de Deus revelado em Isaías tem inúmeros aspectos do caráter de Deus, inúmeros, muitos, né? Nós podemos ver Deus ali como alguém acessível, como o eterno, a fidelidade de Deus, a glória de Deus, mas também sua justiça, né? A sua longanimidade, mas também a sua ira, né? Nós podemos ver Deus como o incomparável, como o único, como insondável, o todo-poderoso, mas também como amoroso. Então tem inúmeros aspectos do caráter de Deus, atributos do seu caráter que aparecem em Isaías. Ele profetiza Cristo como o Redentor, o Messias, o Salvador, né? Ele profetiza Cristo como o Cordeiro de Deus levado para o matadouro. Agora é tudo muito declarado, muito claro, né? Muito evidente. Então é muito fácil ver Cristo em Isaías. Leiam o capítulo 53, orem sobre esse texto, se debrucem, é o principal, é o centro de Isaías, é o principal capítulo, é a principal mensagem de Isaías. Todas as outras são importantes, mas essa é a principal. Então, medite nesse capítulo de Isaías, veja Cristo ali revelado, o plano da redenção, seu caráter, e glorifique a Deus nesse texto em cima das profecias de Isaías. Um forte abraço, Deus abençoe.